O ano de 99 chega para os brasileiros com pagamento de muitas contas. E além dos débitos adquiridos no comércio, você não pode esquecer do IPVA. Vamos acompanhar com a reportagem de Alexandre Jaqueto. O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores começa a vencer dia 8 de janeiro. O IPVA incide sobre o valor venal dos veículos. E como a queda dos nacionais foi significativa, o imposto já vem bem reduzido para a maioria da população. Para os veículos de passeio, o pagamento poderá ser feito de 3 formas. À vista, de 8 a 21 de janeiro. O desconto é generoso, 3,5%. Em 3 vezes, sem desconto, mas o valor do imposto não aumenta. Ou de uma só vez, de 8 a 24 de fevereiro, e sem o desconto. Das 3 opções, talvez a quitação à vista não seja a melhor. Como há indícios certos de que vai haver uma desvalorização da moeda para poder reestimular a exportação, diminuir a importação e gerar emprego interno, tudo indica que o melhor é deixar o dinheiro aplicado e pagar no maior número de prestações possíveis. Todo o dinheiro arrecadado tem destino certo. 40% fica com o Estado, outros 40% com o município e 20% vai para a União. Estão isentos do IPVA todos os veículos fabricados até 78. Os demais são obrigados a pagar. Caso contrário, não conseguem renovar a licença. Caso ele atrase no pagamento do IPVA, existe uma multa? Há a incidência de uma multa de 20% sobre o valor do IPVA, além da correção do valor do tributo. Pois é. Não é só IPVA não, o ano chega trazendo muita novidade em termos de impostos para o contribuinte. Para a gente entender essas medidas que estão sendo tomadas pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e a repercussão que esses impostos vão ter no nosso bolso, a gente convidou aqui o advogado tributarista Agnaldo Bife. Boa tarde, tudo bem, doutor? Boa tarde, tudo bem. O que chama atenção nesse início de ano com relação aos tributos? Bem, só para dar uma ligação à reportagem que passou do IPVA, uma discussão que está havendo é quanto ao seguro obrigatório, porque a FENASSEG, que é a Federação Nacional das Seguradoras, decidiu enviar, junto com a guia de pagamento do IPVA, também o pagamento do seguro obrigatório. E, na verdade, o contribuinte tem o direito de pagar esse seguro obrigatório quando ele for fazer o licenciamento. Ele não é obrigado a pagar esse mês. Ele pode não recolher e fazer isso junto com o licenciamento. Inclusive, o Ministério Público, em São Paulo, já está com ação civil pública para que isso seja resolvido de uma vez por todas. Tá, aqui em Ribeirão Preto, como que se deve proceder? Olha, na verdade, aquela pessoa que optar pelo pagamento, ela pode fazer, mas não é obrigatório. Ela pode deixar para fazer no mês de licenciamento do veículo. Perfeito. Se ela quiser deixar para fazer depois? Ela pode fazer, ela tem proteção legal para isso. Certo, é só chegar lá e quitar o IPVA e deixar o seguro obrigatório para o mês de licenciamento do veículo. Perfeito. Então, o que a gente tem de novidade esse ano em termos de tributos, em termos de aumento de alíquotas? Bem, existem algumas novidades, né? O governo está aí com o plano de estabilização fiscal, e isso vai mexer com a vida de todos os contribuintes, pessoas jurídicas e pessoas físicas. Na verdade, para as pessoas físicas, a grande novidade que existe no imposto de renda é que houve a ampliação daquele desconto simplificado. A pessoa que quer ter o desconto sem justificar as suas despesas à Receita Federal, ela pode optar então em fazer um desconto padrão de 20% sobre a receita que ele teve até o limite de 8%. Até o limite de R$8 mil, melhor dizendo. Então, aquela pessoa que tem uma despesa mensal, teve uma despesa anual que não supera R$8 mil, ela pode optar por isso e não precisa justificar nada à Receita Federal. Tá certo. Aquele que tem mais e tem documentos, então ele faz a opção pela declaração comprovada. Isso quanto ao imposto de renda, não é? Certo. Também há, para aquelas pessoas que tiveram rendimentos até R$20 mil, a possibilidade de fazer a declaração por telefone. Ela liga à Receita Federal, faz a sua declaração, recebe uma senha comprovando que fez essa declaração e é bem simplificado. Tem um pequeno custo da ligação que a Receita Federal está cobrando, mas simplifica muito a vida daquele contribuinte que é obrigado a fazer a declaração e que teve um rendimento máximo até R$20 mil. Provavelmente quem optar por essa forma de declaração terá sua restituição, se tiver a restituição, terá ela mais cedo. Certamente, porque a Receita Federal está muito informatizada, esses serão cadastrados primeiro e certamente terão privilégio na hora do retorno, né? Aí, uma boa dica então.
Com relação às pessoas jurídicas. Sim, quantas pessoas jurídicas... Só para deixar claro para quem não está entendendo, pessoa física sou eu, é você que está em casa, pessoa jurídica é a empresa. É a empresa, é uma SA, uma limitada, uma companhia limitada e tal. Exato. As empresas, então, para ficar mais simples, elas vão ter aí um aumento de tributação, o que é muito difícil para as empresas que já estão passando aí por momentos de muita dificuldade com a taxa de juros alta do jeito que ela está. Mas, na verdade, o governo está fazendo essa modificação e ela vai ter que enfrentar. Vai haver muita discussão judicial, porque muito que o governo está fazendo está ferindo a Constituição, vai se abrir aí um leque de discussões muito grande. Mas, de efetivo, houve o aumento da COFINS, que agora ela passou para 3%, era de 2%, passou para 3%, aparentemente é um ponto percentual, mas, na verdade, é 50% de aumento sobre aquilo que se pagava antes. Ela vai poder compensar isso quando tiver lucro, esse 1% que ela está pagando a mais, é 1/3 que ela pode compensar, mas de qualquer maneira ela tem que pagar primeiro para compensar depois e só vão poder compensar as empresas que tiverem lucro. Ou seja, aquela que tiver prejuízo, a lei não permite a compensação. Isso vai ser motivo de discussão judicial porque a empresa que teve prejuízo, ela pode acumular esse direito para fazer a compensação posteriormente. E a lei não permite, então isso vai dar discussão. Vai dar muita briga aí. Muita discussão. Bem, em relação ao Estado, ao ICMS, que é o tributo que as empresas mais sentem no pagamento, existem algumas novidades interessantes para as micro e pequenas empresas. Na verdade, quanto ao ICMS, existe uma portaria CAT 92 da Fazenda do Estado de São Paulo, que ela regulamenta a operacionalização com o ICMS através da internet. A Fazenda Estadual está também se informatizando e ela já, para algumas operações, ela só aceita via internet. Então as empresas, aquelas ainda que não fizeram a sua opção pela informática e pela internet, vão ser obrigadas a fazer para ter alguns benefícios. Perfeito. Talvez a maior vantagem agora para as empresas é que houve uma lei que foi aprovada e publicada em 24 de dezembro de 98, é a Lei 10.135 do Estado de São Paulo, que dá uma anistia quanto a juros de mora e multa para as empresas que estão em atraso com o ICMS, que tiveram receita bruta igual ou inferior a R$720 mil no ano passado. Então, as empresas que se enquadram dentro desse limite, elas podem procurar, se tiverem e se quiserem, fazer o pagamento do ICMS sem a multa e sem os juros de mora, elas podem procurar a Receita Estadual, a Fazenda do Estado de São Paulo, para que consigam esse desconto da multa e dos juros e ainda assim podem parcelar em até 60 meses o ICMS devido. Agora, rapidamente para encerrar, o que mais vai pesar no bolso do contribuinte? É o aumento da COFINS. O aumento da COFINS vai pesar no bolso do contribuinte porque ela tem um efeito cascata terrível. Todas as empresas vão pagar e eles vão repassar isso ao preço. Isso vai pesar no bolso do consumidor, do contribuinte, vai ser um efeito aí até inflacionário na economia. Opa, vamos ficar alerta para isso. Obrigado, agradeço aqui a presença do advogado tributarista Aguinaldo Bife.